Não é sua culpa. A dor invisível do luto por suicídio. Um vídeo para pais que perderam filhos e carregam a culpa como se tivessem falhado em salvá-los. Ninguém está preparado para perder um filho, mas perder um filho para o suicídio é como ser arremessado para fora do mundo e ninguém diz como voltar. É um tipo de dor que não se encaixa nas palavras, que pesa no peito, nos ossos, no silêncio da casa. O luto por suicídio é cruel. Não bastasse a perda em si, ele vem com perguntas sem resposta, com julgamentos alheios, com frases que deveriam consolar, mas que cortam como faca. Mas ele parecia tão feliz. Onde foi que vocês erraram? Será que não foi falta de atenção? Isso é egoísmo. E então, como pais, vocês começam a se perguntar: onde foi que falhei? O que eu não vi? Será que uma única conversa a mais teria feito diferença? Se eu tivesse ido ao quarto naquela noite? A culpa, no luto por suicídio, é um fantasma que se deita na mesma cama. Ela cochicha no ouvido todos os dias que você deveria ter sido mais atento, mais amoroso, mais firme, mais qualquer coisa. Mas isso não é verdade. A verdade é que a dor que levou seu filho não era simples. Ela era profunda, silenciosa e muitas vezes invisível, até mesmo para ele. Você amou, você cuidou, você deu o que pôde. Não era sua culpa. Mesmo que essa frase pareça impossível de acreditar, ela precisa ser repetida até que um dia você possa sentir isso sem se destruir por dentro. Não era sua culpa. Às vezes a dor não vem só da ausência. Ela vem também das perguntas que não calam. Vem do e se, e do porquê, e do como eu não vi. Vem da tentativa desesperada de encontrar lógica no que foi puro caos. A culpa, quando mora no coração de um pai ou de uma mãe, vira um animal feroz. Rói devagar, sussurra à noite, faz do passado um campo de batalha. Mas há dores que não nasceram em você. Há dores que moravam em outro lugar. E por mais amor que você tivesse nas mãos, talvez não pudesse segurá-la. Porque há tragédias que não se evitam com presença. Talvez por um milagre. E talvez essa história simples possa explicar isso melhor do que qualquer frase racional. A janela fechada. Em uma casa antiga, havia uma janela que sempre ficava entreaberta. O pai passava por ela todos os dias. Via a fresta, sentia o vento entrar, mas nunca a fechava. Achava que o ar fazia bem, até que um dia uma tempestade veio. A janela arrebentou, molhou tudo, quebrou vidros, fez estrago. E o pai pensou, se eu tivesse fechado aquela janela... Mas o que ele não sabia é que aquela tempestade ia acontecer, porque ela não morava dentro da casa, morava dentro do céu. E nenhuma janela, nenhum pai, nenhuma mão poderia tê-la impedido. Seu filho enfrentava uma dor invisível, uma tempestade interna que muitas vezes se escondeu por trás de sorrisos, de rotinas, de frases como "tá tudo bem". Ele talvez lutasse todos os dias para continuar. E só você sabia o quanto tentava. Estar por perto, mesmo sem saber exatamente o que fazer. Mas amar alguém não é o mesmo que curar alguém. O seu amor não falhou, porque o amor verdadeiro tenta, insiste, reza, abraça, espera, suporta. E foi exatamente isso que você fez. O que levou seu filho não foi a ausência de amor. Foi o peso de uma dor que não se deixava ver por inteiro. Você não era a tempestade. Você era a casa. E ele sabia disso. Sabia que ali havia abrigo, mesmo que no fim não tenha conseguido permanecer. A cadeira vazia, o quarto intacto, a escova de dentes esquecida, a camiseta com o cheiro dele que você ainda guarda. Essas coisas se tornaram altares silenciosos, testemunhas de um amor que não morre junto com quem se vai. Você ainda ouve a voz dele às vezes, em sonhos, em memórias, em risos que ficaram ecoando.
E em meio ao caos de sentir tudo ao mesmo tempo, culpa, raiva, tristeza, amor, há um coração que bate mesmo ferido, o seu. Você sobrevive, dia após dia, talvez sem entender como, mas está aqui. E isso por si só é um ato de amor. Não precisa ser bonito, não precisa ser forte, precisa apenas ser. E quando a culpa quiser sentar ao seu lado, repita para si mesmo: o suicídio não é lógico. Não segue o caminho da convivência, da razão, nem das provas de amor. A mente de alguém em sofrimento profundo perde a conexão com a própria esperança. Mesmo cercado de carinho, o filho pode sentir-se sozinho dentro de si, e isso não é culpa de quem amava de fora. Muitos filhos, aliás, escondem a dor por amor. Camuflam o que sentem para não preocupar os pais. Colocam sorrisos onde há escuridão, emoji de coração onde há silêncio. E essa escolha de proteger os outros os isola ainda mais. Mas isso não foi falta de atenção. Foi parte de um processo interno que nenhum pai consegue impedir, por mais presente que esteja. Permita-se lembrar, permita-se escrever uma carta, permita-se montar um pequeno espaço com fotos, com objetos dele, com flores, não como uma prisão de lembrança, mas como um lugar de vínculo. Você não precisa apagar nada para continuar. O amor que você deu continua vivo em você, e ele pode ser usado agora para cuidar de você também. Se o mundo não sabe consolar quem perde um filho por suicídio, então que seus próprios gestos sejam bálsamos. Um abraço em si mesmo, um café quente numa manhã difícil, uma pausa para chorar sem pressa. E quando a culpa voltar, porque ela vai voltar, olhe para ela, como se fosse uma criança com medo, e diga: você não manda mais em mim. Eu sinto dor, mas também sinto amor. E o amor vai continuar me guiando. Você não falhou. Você amou com tudo o que tinha. E mesmo que não possa mais abraçá-lo, você ainda pode honrar esse amor. Cuidando de si, você ainda está aqui e isso já é muito. Se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir essas palavras. Aqui cada lágrima encontra sentido e cada história encontra voz. Até o próximo vídeo.